A gente tem medo de ficar sozinho com os nossos próprios pensamentos. Isso é um ponto muito importante que eu estava pensando enquanto eu voltava do trabalho daqui para casa e eu quero conversar com você sobre isso. Eu sou Yuri, sou psicólogo clínico e viaje comigo neste papo. A gente tem muito medo de ficar sozinho, cara. A gente tem muito medo de ficar com nossos próprios pensamentos, de desafiar os nossos próprios pensamentos. A gente tem medo das coisas que estão por trás da nossa cabeça e a gente tem medo de explorar isso. Quando a gente fica com medo de explorar o que temos dentro da nossa cabeça, a gente perde a capacidade de controlar a nossa própria mentalidade. A gente acaba virando uma ferramenta da nossa própria mentalidade e não o contrário. A nossa mentalidade deveria ser a nossa ferramenta. Você entra então em um processo automático e perde a autonomia da sua vida. O ponto é que a gente tem medo de ficar sozinho porque a gente sabe que pensamentos ruins e pensamentos sem qualidade vão acontecer conosco. E justamente este medo de ficar sozinho se remete ao fato de que esses pensamentos ruins, enquanto estivermos sozinhos, tomarão conta da nossa mente e a gente não sabe como lidar com isso. E o fato de não saber lidar com isso é o que deixa a gente nervoso e faz então com que a gente evite esse tipo de comportamento. Porém, um grande fato é que nós precisamos estar sozinhos, nós precisamos nos encontrarmos sozinhos. O que seria isso? Precisamos saber lidar com os nossos pensamentos. Eu costumo dizer que você é do tamanho da capacidade que você tem de controlar as neuroses da sua cabeça. A cabeça da gente é cheia de pensamento o tempo inteiro. A gente não consegue explorar isso porque temos medo. E a gente também não consegue explorar porque não sabemos explorar. A gente aprende, é uma constante aprendizagem para que você compreenda a parte basal da sua mentalidade, aquilo que constitui a sua mentalidade. O que eu estou dizendo? Você tem a capacidade também de perder esse medo de estar só, de não ter pessoas próximas a você. Você precisa entender o que está dentro de você. Uma vez que você tem medo de fazer isso, procurar ajuda, tentar melhorar, perde todo o sentido. É algo do tipo, o autoconhecimento é também para controle da sua própria vida, para que você consiga, de forma racional, entender aquilo que acontece com você. Saber como desenvolver e solucionar problemas. Quando eu estou falando de medo, estou falando disso, da sua incapacitação mediante algo que você acredita ser maior do que você. Medo é todo aquele pensamento que se torna maior do que você e que você não tem capacidade de lidar, ou pelo menos acredita que não tem essa capacidade. A gente perde muito tempo pensando então em como seria a nossa vida se não tivéssemos medo, mas a gente não trabalha ativamente para que a gente possa extinguir este medo. E aí eu pergunto para você, do que você tem medo? Quais são as coisas que estão te desafiando neste momento? É importante você entender isso porque é sua responsabilidade lidar com isso. Eu não posso resolver os seus medos para você. Eu não posso chegar lá e simplesmente apagar os seus medos. Você precisa enfrentá-los e é sua responsabilidade. Você deve assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos. Você deve assumir a responsabilidade pelos seus comportamentos, que são provenientes dos seus pensamentos. Então, é uma questão de controle, é uma questão de você saber identificar esses pontos. E quando eu falo de mentalidade basal, a parte base da sua mentalidade, eu estou falando de cognição, estou falando de memória, estou falando de atenção, foco, estou falando de pensamentos, a qualidade desses pensamentos, eu estou falando dos sentimentos, a qualidade desses sentimentos, estou falando dessa parte base que te compõe como um ser humano, porque nós, enquanto seres humanos, somos seres pensantes. Nós, enquanto seres humanos, somos também produtores de comportamento em uma sociedade onde existe cultura, onde existe uma ética e uma moral. Então é importante a gente compreender o nosso papel enquanto pessoa total. E aqui eu estou falando de você entender a dimensão de como você se vê perante a sociedade e como você se vê, e principalmente isso mediante a você mesmo. As pessoas não têm noção do que elas representam para elas mesmas. Apenas a mínima da mínima parcela das pessoas compreendem isso. Você deve adentrar a esses pensamentos, você deve passar por isso, intensificar o seu conhecimento sobre si. Autoconhecimento é libertador. Você conhecer a si mesmo e enfrentar os seus medos e encarar as suas responsabilidades e se aprimorar intelectualmente, espiritualmente, fisicamente, é a parte base da vida. Não é o limite da vida. As pessoas encaram essas coisas, o equilíbrio da vida, como algo como objetivo e não como meio. Mas o equilíbrio da vida é o que te dá o meio para que você consiga então atingir níveis maiores. E esses níveis maiores são infinitos, são intermináveis. Então resolva os seus medos, enfrente os seus medos. Yuri, eu não consigo. O único meio que você tem para fazer isso é enfrentando os seus medos, pensando, racionalizando sobre eles, desafiando a validade desses medos, mostrando para você a sua própria capacidade de ter coragem, a sua própria capacidade de enfrentar situações. Quando você faz isso, você aprende a dominar os seus medos, dominar a sua mentalidade, dominar os seus pensamentos, dominar os seus sentimentos. Você traz o controle da sua vida de volta para você. Porque quando você fica de fora,
e apenas olhando para fora e tem medo de olhar para dentro, você fica alheio a você mesmo. E a sua vida passa a ser identificada como fatores externos. E os fatores externos, então, se tornam você. E aí, fatores externos que eu estou dizendo aqui são coisas que você faz, mas que você associa a sua identidade a você. Estou falando de trabalho, estou falando de estudos, estou falando de outras atividades mais que você faz e acredita que aquilo te define como pessoa. Quando você se define, você se limita. Como uma pessoa vai se compreender se ela tem medo de pensar sobre si mesma, se ela tem medo de conhecer a si mesma? O que é que tá te amarrando? Quais são as suas amarras? Você tem medo de alguém? Você tem medo das críticas? Você tem medo do julgamento das pessoas? Você tem medo de errar? Do que você tem medo? Nós temos muitos e muitos outros medos. E a parte mais legal da vida é enfrentar esses medos e ver eles caírem diante dos seus olhos. E aí você fica então com uma expressão de felicidade, porque você sabe que a sua capacidade foi aumentada, que você, com o passar do tempo, conseguiu então produzir comportamentos importantes, comportamentos funcionais, que te trazem qualidade de vida. O medo de ficar só com os seus próprios pensamentos causa tudo isso. Você fica perdido na sua vida. Se você não consegue pensar sobre você, que é a parte mais básica da vida, como é que você vai ter cabeça para pensar sobre outras coisas? Sobre trabalho, sobre evolução, sobre relacionamentos, sobre qualidade de vida, sobre qualidade de saúde. Se você não consegue primeiro resolver a sua base, que é você mesmo, o resto é apenas um detalhe. Pense nisso. Pense em quais são seus medos. Pense em o que você significa pra você. Porque, cara, para pra pensar. Você é você sem seu trabalho, você é você sem seu namorado ou namorada, você ainda é você sem seus amigos, você ainda é você se os seus pais morrerem, você ainda é você se muitas outras coisas te acontecerem. Então, no fim das contas, o que sobra é só você. Por que você tem medo de ficar sozinho se no fim das coisas o que sobra é você? A gente nasce e morre sozinho. É assim que é. Os fatores da vida são singulares. Nós somos diferentes. Então estamos sozinhos o tempo todo. E este medo de estar sozinho, de não pertencer a algo, é que faz com que você não consiga pensar sobre você mesmo. A gente tem essa necessidade. E quando a gente não consegue pensar sobre isso e não suprir isso, a gente fica com medo. Eu não quero pertencer a nada, senão apenas a mim mesmo. Pertença a você mesmo. Crie o autoconhecimento. Conheça a si mesmo e você descobrirá o seu verdadeiro valor, o seu verdadeiro potencial e a sua verdadeira força. Eu te vejo no próximo vídeo.